Fala pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Eu sou o Gustavo, estou aqui acompanhado pelo Jonathan e hoje a gente vai ter aqui a presença de um cardiologista, né? É o segundo cardiologista que vem aqui. Então, o Dr. Ricardo Taitson. Taitson, é isso? Tyson, isso aí. Perfeito, acertei. Então, vamos começar. Doutor, o microfone é seu, pode se apresentar, por favor. Boa noite, galera. Obrigado pelo convite aí, né? Meu nome é Ricardo Augusto Tyson, como ele falou. Eu sou cardiologista, né? Sou médico lá, preceptor lá da clínica também, lá do Hospital Municipal, né? Muita gente me conhece de lá. Primeiramente, né? Eu vim lá de Teresópolis, né? Nasci em Teresópolis, fiz faculdade em Teresópolis, né? Os 6 anos de medicina. Depois eu vim para cá, para São José dos Campos. Fiz 2 anos de clínica médica. Fui para São Paulo, fiz 2 anos de cardiologia no Albert Einstein e depois fiz 2 anos de ecocardiografia lá no Albert Einstein também. Então, uma residência que eu conheço bastante, né? Conheço também um pouco mais da residência do INCOR, do Dante, rodei bastante com eles, tenho vários amigos lá do Dante e do INCOR também. Então, conheço um pouco mais, conheço bem das três residências que a gente roda bastante junto, né? Ainda mais lá no Einstein a gente roda bastante fora, roda muito nesses dois hospitais. Uhum. Isso aí. Maravilha, legal. E como que foi você vir parar aqui em São José? Sair lá de Terê, vir para cá? Eu comecei, né? Tem até uma professora que é comum aí das duas faculdades, que é minha esposa, né? Ela é intensivista hoje em dia, né? Ela é até chefe lá da UTI lá do HM. A gente fez faculdade junto, né? A gente começou a namorar lá pelo sexto, sétimo período. Aí depois a gente resolveu passar junto, né? Em algum lugar. A gente tinha tentado Petrópolis, Teresópolis, Volta Redonda e São José. E a residência aqui é bem forte na parte de emergência. Uhum. Então, assim, né? A gente passou para cá, para Taubaté, Petrópolis, no Rio de Janeiro também a gente chegou a passar junto. Mas a gente preferiu São José, assim, pela qualidade, né? O HM é, né? Obviamente, né? Um SUSão, né? A porta aberta. Uhum. Casos que eu até falo assim, casos que eu nem vi na residência de cardiologia, né? Tanto lá no Dante, até mesmo, claro, no Incora, as coisas lá são, né, são bem maiores, né? Mas a gente acaba vendo menos, né? Assim como você fica rotina num hospital desse, todo dia vendo as coisas, você vê muito caso raro aqui, né? Então a gente acabou ficando porque aqui o ponto forte era a emergência, principalmente a emergência, né? Que todo médico, assim, né, eu acredito que vocês também, todo mundo sai recém-formado com medo de pegar um paciente grave, conduzir, assim, nem que seja para entregar o paciente bem, né? Vivo até o final do plantão ou minimamente bem conduzido e já com as hipóteses diagnósticas, né? Eu falo que é muito importante a gente dar esse primeiro atendimento. Então, numa residência que você tenha muita mão de emergência, é bom. Então, era a minha ideia, né? Eu já tinha uma ideia que eu nem inicialmente não sabia que iria querer cardiologia, né? Eu fiquei muito entre cardio e reumatologia, Uhum. mas eu vi que, sim, são duas especialidades totalmente distintas. Eu gostei muito da parte de emergência, muito da parte intensiva, UTI, investigação diagnóstica, e acabei migrando para cardiologia e adoro, né? Uhum. E essa indecisão, assim, era na residência de clínica mesmo. Foi até antes. Ah, Assim, tá. o que eu tinha certeza, né? Que cirurgia não. Eu não gostava de centro cirúrgico, não gostava nada com relação à cirurgia. E eu sempre gostei muito de clínica. Até hoje eu faço clínica. Eu sou preceptor da clínica médica. Eu até brinco às vezes lá com os residentes, com os alunos, assim. Quando eu vejo um caso clínico, até sem ser cardiológico, e é muito interessante, eu até falo assim, é por isso que eu tô aqui, para Uhum. ver esses casos, né? Assim, lúpus, né? Doenças, assim, não lúpus só, né? Mas manifestações raras de um lúpus, manifestações diferentes de uma endocardite, coisas que são às vezes um pouco mais raras, né? Uhum. Alguns tumores lá, tipo sarcoidose, coisas que a gente não. É difícil você até pegar alguma dessas coisas, né? Porfiria, são doenças raríssimas, né? Que você Uhum. acaba pegando, assim, realmente na clínica médica. É muito difícil, às vezes, você pegar um caso desse sendo especialista. Quando chega para você, chega assim, com o diagnóstico pronto, encaminhado ambulatorial. Então, eu acho muito legal essa parte da clínica e também, né? Faço muita cardiologia lá. Praticamente os casos cardiológicos lá sempre passam, né? Passam por mim. Até os casos que são um pouco mais difíceis, que estão com os outros preceptores, eu sempre acabo dando uma olhada. Mas, o que eu falo assim, né? Entre a clínica, eu tinha certeza, e a cardiologia eu acabei preferindo mesmo quando eu estava na residência de clínica. Uhum. Mas no início eu ainda tinha um pouquinho de dúvida, mas depois eu fui seguindo para a área da cardiologia. Entendi, legal. Eu Legal pra fico caramba. contente com isso porque eu tô me identificando com essa história, que eu também odeio cirurgia, a minha certeza é clínica, né? Até pensei um pouco para intensiva,
venho Sim. refletindo muito sobre qualidade de vida, estilo de vida que eu quero levar mais pra frente, Sim. né? E aí agora acho que a intensiva tá ficando um pouco de lado, mas pensando nisso nas reflexões. E a clínica surge forte pra mim, vários leques abertos aqui, né? Claro, claro. Eu falo assim, a clínica, assim, tem vários colegas que fizeram clínica médica, né? Não só clínica médica, mas clínica médica, né? Fizeram a residência e trabalham com clínica, passando visita, em ambulatório de clínica. Dá para fazer também, né? Claro, a gente acaba querendo fazer Do as nosso outras Hugo. especialidades, né? É melhor também, né? Para a gente acabar filtrando os pacientes, né? Aquilo que você mais gosta. Mas eu falo assim, né? Dá para fazer hoje em dia também uma residência de intensiva, né? São 3 anos, né? É uma pegada totalmente diferente de clínico. Uhum. Mas eu falo assim, pela minha própria experiência que eu vejo em casa, né? Minha esposa é intensivista pediátrica, ela tem uma qualidade assim, dá para. Tem dias e dias, tem que fazer plantão. Então, assim, se não gosta de plantão, é difícil você fazer trabalhar com intensiva, se não gosta de plantão noturno, dormir fora de casa, né? Eu, por exemplo, odeio dormir fora de casa. Graças a Deus, tem 2 anos que eu não faço plantão noturno. Ela já não liga, então o Uhum. intensivista já não liga, então é diferente. Então, se você gosta mais assim de algo ambulatorial, vai fugindo um pouco da área da intensiva. E se você gosta de algo de mais ambulatorial, com certeza vai ter que passar pela clínica médica para depois escolher. E aí você passou pela clínica médica, como que foi o seu período na residência da clínica? Como que foi rodar aqui em São José? Assim, né? A residência, a gente brinca, né? Não existe residência perfeita, né? Quando a gente conversa com outros colegas, né? Falava, né? Aquela questão, respeitar a carga horária, tudo. Aqui respeita, né? Assim, toda residência é para respeitar, até porque senão dá problema via MEC. Uhum. Tem dias e dias, né? Tem dias e dias. Eu até falo com os residentes, assim, quando a gente chega numa residência, por exemplo, te dar um exemplo, ecocardiografia. Se você for trabalhar com eco, você tem que fazer 8, 10, 12 exames numa manhã, 8, 10, 12 exames numa tarde, né? Tá, 8, 10, vamos deixar assim. Quando você chega, você vai fazer 3 exames numa manhã. Você tem que ficar bom até fazer a quantidade necessária. É a mesma coisa a residência. Tem gente que fala assim, às vezes demora muito, né, para conseguir, mas assim, é uma adaptação, né? Você tem que ver, você tem que dar conta, né? A residência aqui basicamente ela é muito forte a parte de emergência, né? Muito forte a parte de emergência, pacientes muito graves, pacientes às vezes que seriam assim, se tivessem em outros locais, seriam conduzidos numa semi-intensiva, né? São conduzidos às vezes numa enfermaria, né? Mas claro, a gente consegue todo esse suporte, né? O HM Hospital de Emergência tem tudo lá. Então você acaba vendo pacientes graves, né? A parte ambulatorial da residência é menos forte do que a parte de emergência, Uhum. mas são muitos pacientes, entendeu? E são muitos preceptores. Eu acho que assim, né? Realmente, assim, não existe residência perfeita. Na residência que bota muito a parte acadêmica, ela acaba, eu acho que, sendo diminuída na parte de emergência, de mão, de pegar a mão. E Uhum. o vice-versa. A ideia é sempre ter um balanço. Mas assim, eu sou totalmente vila, né? Eu adoro o hospital, voltei para cá, trabalho aqui. E todos os preceptores são no mesmo perfil, assim. Muitos que vão embora acabam querendo depois voltar porque gostam, assim, é um ambiente gostoso de trabalhar, né? Apesar de todas as dificuldades que às vezes a gente consegue, que a gente tem no SUS. Mas é uma residência que eu falo assim, é pesada, mas não é já assim, tem piores, tem piores assim. Não tem muito plantão noturno, né? Por exemplo, o Dante e o INCOR na parte de cardiologia, muito mais pesado do que a residência de clínica daqui. Pelos meus colegas eu via, Uhum. né? Cerca de 60 a 80 plantões noturnos que eles faziam. É Caraca. muita coisa. Aqui a gente, né, o residente aqui faz 2 por mês, uma média assim, de plantão noturno, claro, né? É, às vezes tem pós-plantão, né? Às vezes não consegue sair no horário previsto do pós-plantão, mas é uma residência que é puxada, mas ela é boa, assim, dá para sobreviver, dá para trabalhar por fora, dá Uhum. para Ah, dá isso é para interessante. no R1 é comum, quase nenhum R1, assim, eu não conheço um R1 que conseguiu estudar muito, Uhum. de qualquer residência, porque você chega da faculdade é uma coisa, quando você vai assumir a responsabilidade com o paciente é outra Outra. totalmente diferente, né? Uhum. Você cuida, tem a família, tem o paciente, tem a diretoria, tem seu preceptor, você tem que dar, né, obediência, tem que chegar no horário, então acaba que, né, tanto trabalhar por fora quanto que estudar
acaba ficando um pouco acima. Você aprende por osmose, famosa, né, frase que a gente está aprendendo ali por osmose. Sim, a gente rodou, né, com vocês, né? A gente ficou Sim, um pouco. Eu fiquei uma semana, né, 3 dias ali com vocês. E deu pra perceber que, assim, o volume é gigantesco. Então, é. realmente, acho que você acaba aprendendo por osmose por isso. Você vê uma coisa, você vai ver, Vai rever. rever, rever, É. rever. E, pô, você até comentou, né, quando a gente estava no hospital, tinha mais de 100 pacientes para clínica médica ali, né? Isso, exatamente. Geralmente a média que a Loucura. gente tem é 30, 40 na enfermaria, 30 lá no salão, dá uma média de 60, 70, mas como é porta aberta, é aquilo, vantagens e desvantagens. Quem não está em hospital porta aberta não pega, né, algum ataque à arritmia que você conduza, não vai pegar um choque cardiogênico quando chega, um choque séptico quando chega, né, uma trombose pulmonar e você precisa entubar e fazer anticoagulação trombolizar. Em compensação, tem menos pacientes. Aí, quando é porta aberta, a coisa Mais é um punk, pouco assim. mais punk, mas assim, dá pra gente. Eu falo assim, vantagens e desvantagens. Eu falo assim, a residência aqui muita gente acaba querendo vir, né? Porque é uma residência com uma pegada assim. Muitos dos residentes acabam querendo fazer cardio, até por isso. Uhum. Porque cardio é uma residência que a pessoa tem que gostar de emergência, né? O paciente, o cardiopata, ele vai piorando durante a internação. É comum você começar com o paciente assim, conversar com ele de manhã, de tarde ele fazer um ataque à arritmia, no final da tarde ele está entubado com droga vasoativa. Então, assim, são pacientes às vezes que têm essa necessidade. Então, a pessoa tem que ter essa pegada, né? Tem que gostar um pouco de emergência. Ah, não gosta, mas assim, às vezes a pessoa não gosta no início, mas aprende, acaba gostando, né? Legal, legal. E na prática, assim, como que funciona a residência de clínica aqui? Como que é o dia a dia, assim, do residente? Olha, o dia a dia assim do residente, eles assim, toda grade de residência, né? Ela é colocada, tem coisa do MEC que o MEC coloca. Então assim, tem uma determinada grade, né? Geralmente eles têm que rodar enfermaria, pronto-socorro, box de emergência, UTI, posto de saúde, tá? É preconizado todos fazerem posto de saúde. E eles são colocados assim, geralmente uma média lá de 8 pacientes, em média, no máximo 10. Tem dias que dá um pouco menos, tem dia que dá um pouco mais. Né? E são locados assim. Quando está na enfermaria, ele fica com aqueles pacientes o mês todo. Né? Eles geralmente rodam com preceptor aquele mês inteiro. Quando estão no salão, a mesma coisa. Box de emergência é diferente, né? É um box. Então, todo dia muda os pacientes. Na UTI, eles seguem como tá na UTI, né? Então, às vezes, eles ficam com 2, 3 pacientes, passam o caso para o intensivista. Geralmente, todos os procedimentos são do R1, né? Então, geralmente, os procedimentos que tem, tanto na enfermaria, salão, box de emergência, e quando o residente está rodando na UTI, é do residente. E alguns procedimentos são do R2, né? Como, por exemplo, marca-passo, né? Punção de Marfan, que é pericardiocentese, né? Um outro residente da cirurgia geral também, às vezes, ensina um dreno de tórax, paracentese. E essas outras que são assim menos complexas, acaba sendo sempre o R1 que faz. Mas o R2 ajuda também. Né? Da grade tem uma diferença, né? Claro, o R2 ele também, a maioria dos residentes de clínica, né? Assim como eu, assim como qualquer um que entra, geralmente no R2 ele tem uma visão de que ele quer fazer uma outra prova, então ele vai concorrer com outros, e isso assim, né? É feio para uma residência, né, falar que nenhum R2 passou numa prova de residência. Então, os R2 têm que estudar também. Então, a carga horária deles é um pouco mais flexível, eles têm menos visita de final de semana, menos plantão noturno. Geralmente, eles veem menos pacientes no dia a dia para ajudar o R1, né, em procedimentos. E se tiver alguma intercorrência, o R2 tem que estar sempre como... É aquilo, né? O R2 vai estar lá brincando de especialista, de chefe, né? Ele também tem que. A gente é médico, né? Então tem que. Numa intercorrência, o R2 tem que ajudar até o chefe conseguir chegar. Ou a gente está lá sempre, né? O tempo todo, mas assim, geralmente a gente deixa. O R1 não conseguiu, vai o R2. Essa é a principal ideia, assim. E eles geralmente fazem menos visita de fim de semana, né? Entendi. Geralmente é uma pegada mais ou menos assim. Na maioria das residências de clínica. A maioria das residências de clínica, geralmente o R1, né, faz mais plantão e mais visita de final de semana que o R2, vê um pouco mais de paciente, e no R2 eles vão dando fica um pouco mais flexível, principalmente em época de prova. Então, assim, né, por exemplo, lá no HM, depois de, acho que agosto, setembro, o R2 já dá bem menos plantão de fim de semana, né, e menos noturno.
para ele estudar para a prova, né? Para ele conseguir dar conta. Uhum. Então, é mais ou menos assim. E esse foi o seu processo, então? Foi. Quando eu fiz residência, foi exatamente assim. Ah, em ambulatório, né? A gente roda também em ambulatório das especialidades. Legal. E aí você saiu e foi direto para o Einstein? Como que foi isso? Isso, eu tentei prova, né, no final do ano, novamente, né? Eu queria passar de novo. Nessa época eu estava noivo, a gente casou, né? Foi para São Paulo. Eu falei assim, né? Cada um tem um objetivo, né? O meu também, né? Eu tinha passado na Unicamp, tinha passado na Unifesp e passei no Einstein. A minha esposa Yasmin, ela tinha passado na Santa Casa, de São Paulo. Falei, pô, a gente casou 20 de janeiro, né? 20 de janeiro a gente casou. E em março a gente se mudou para São Paulo. Eu não via sentido eu ir para a Unicamp e ela ir para São Paulo, né? Um para Campinas, um para São Paulo. A gente foi junto. Aí eu tinha feito a prova do Einstein também, aí passei e acabei ficando lá porque, assim, é uma residência que tem muitos atrativos, né? A residência de cardio, hoje em dia a gente tem várias pegadas, né, de residência, assim, e às vezes quando você tá cansado, às vezes é melhor você pegar uma que seja assim, mais na parte acadêmica, às vezes um pouco menos de pacientes, né, tão batida de dia após dia, muito plantão, então eu optei pelo Einstein mesmo. Muito bom. Como que é lá no Einstein? Eu vou perguntar isso porque, assim, Várias perguntas. Né? porque quando eu tava na pira mais da intensiva, realmente eu queria fazer intensiva Sim. no Einstein, né? E como que é lá pra cardio? Porque Sim. eles têm os hospitais que eles fazem, né, as parcerias e tem os hospitais que eles mantêm, né? Eu não imagino que você rode muito dentro do próprio Einstein. Isso é. Como que é dividido o Einstein, né? Claro, gente, assim, né? Realidade, né? A gente, olha, eu vi político lá, examinei político com meu chefe, tudo assim, tudo normal, entendeu? A gente é médico, a gente já é clínico, né? Eu falei assim, eu já era clínico, já era médico, já trabalhava aqui em São José. É vida normal, assim. Claro que aquelas coisas que todo mundo pensa, acontece mesmo, né? Por exemplo, um famoso uma vez internou, né? Chegaram lá, falaram, ó, evita entrar no prontuário dele. Coisas assim, óbvias, né? Ah, presidente de tal banco internou, tá precisando passar um marca-passo. Obviamente, nunca que vai ser o R1 de cardio que vai passar o marca-passo. Era o hemodinamicista, né? Então, essas coisas são coisas que acontecem. Mas, assim, a UTI do Einstein, primeiro, né? Uma coisa que eu gosto sempre de pontuar. O Einstein, ele não faz nada mal feito. Então, assim, para começar, ele está aí, se eu não me engano, uns 10 anos aí como o hospital que sempre ganha em ranking número 1 da América Latina. Então, tudo que ele se propõe a fazer, ele não vai fazer mal feito, né? E os melhores hospitais do mundo têm residência. Era a propaganda deles quando eles queriam abrir a residência lá, né? O Elias Knobel, né, que foi um dos chefes lá que a gente rodava, muito famoso na área da intensiva e da cardiologia, ele começou a levantar, pô, a Mayo Clinic tem residência, né? Maior hospital, um dos maiores hospitais do mundo tem residente. Por que a gente não tem, né? Aí eu fui da 4ª ou 5ª turma de residência de cardio do Einstein. Recente, então. É recente, assim, deve ter, né? Eu terminei tem uns 3, 4 anos, então deve ter uns 10 anos aí no máximo. E era assim, é uma residência que geralmente é isso que você comentou, assim, geralmente a gente roda 2 a 3 meses no R1, né? Até um pouco mais, uns 4 meses no R1, no próprio Einstein e nos derivados dele, roda no INCOR e no Dante, porque os chefes são iguais, entendeu? Entendi. Então assim, o chefe da coronária lá do Dante é o mesmo chefe que é rotina lá no Einstein, né? O da válvula do INCOR é o mesmo que é o chefe do Einstein. Então você acaba tendo aquele networking, né? O chefe conhece você. Primeiro que são 3 residentes, né? Por exemplo, no Dante são 66 residentes, se eu não me engano. Caraca. E no INCOR, eu posso estar falando besteira, eram 28, agora são 50. É mais ou menos, então é muito residente. Muita gente. Então eles até brincavam assim que o chefe sabia o nosso nome, entendeu? Porque, pô, nós somos 3, entendeu? Mas isso independe, assim, não tô, né? Todas as residências, Unifesp é muito boa, a BP é muito boa, qualquer residência de São Paulo que o hospital respire a especialidade vai ser bom. E assim, era uma residência que eu chegava, né? Quando eu rodava no Einstein, no Morumbi, né? Tinha todo aquele atendimento Disney, né? Que a gente brinca, assim, claro, você chegava, botava seu carro no estacionamento, aí, né, ficava o manobrista, pegava, estacionava o seu carro. Aí você pegava e ia pro andar, por exemplo. Meu primeiro mês eu rodei na unidade coronariana. Era muito paciente. Às vezes as pessoas. É comum, às vezes, as pessoas acharem a seguinte situação. Ah, não, no Einstein
se esse paciente tem uma infecção de urina e tem febre, né, uma pielonefrite, ele vai para UTI. Não, assim, o Einstein ele tem semi-intensiva, critério de sepsis fica lá na semi-intensiva, né? O paciente da UTI, gente, lá no Einstein é o cara que tá, geralmente é o cara que tá muito grave, assim. É o pós-transplante, é o cara que tá muito grave, entendeu? Então, assim, não vai bobeirinha para UTI, porque tem o suporte das outras que funcionam muito bem. Então, a unidade coronariana geralmente eram casos, né, de doença coronariana mesmo. Então, não ia coisa assim, o paciente vai fazer uma investigação diagnóstica, não ia fazer isso, não era ali o local, né? Então, eram pós-operatórios que vinham da UTI, pacientes que vinham né, com trombose pulmonar e tinha indicação de internação. E assim, se a gente acha que o paciente do SUS, que era alta, pode ter certeza que o particular 10 ele vezes quer mais. 10 vezes mais. Porque assim, o tanto de dinheiro que ele perde ali internado, de tempo, de ansiedade que tem, então assim, é outra pegada também. Então o cara ele quer estar no lugar certo, na hora certa. Se ele tiver numa UTI, ele não tiver indicação de UTI, e ele souber, ele vai ficar revoltado. Porque a gente quer, né? A gente tem aquele estigma, não, você está na UTI é grave, né? A pessoa que não é médico, né? O leigo, ele pensa nisso. Então, tem essa pegada. Aí depois eu rodei, né? A gente rodava muito no Einstein em métodos de imagem, né? Por exemplo, ecocardiograma, cardiopulmonar, teste ergométrico, Holter. Aí tinha um outro mês que era só um mês de Holter, o dia inteiro laudando Holter, né? Que era arritmia. Aí a gente acompanhava os pacientes também que estavam internados com arritmia junto com o arritmologista, ele ia fazendo a telemetria, né, do paciente, vendo como que estava o marca-passo, como que estava o CDI, os implantes. E a gente rodava no hospital, que era o Vila Santa Catarina. Nesse hospital foi onde eu fiz a residência de eco também. Era mesclado. Alguns dias eu ficava no Morumbi, que é no Einstein, o próprio hospital, né, o famoso. E ficava alguns dias no Vila Santa Catarina. Lá a gente roda, que é uma enfermaria de insuficiência cardíaca, transplante. Então o paciente ele transplanta no Einstein, né? Igual, por exemplo, né, o Faustão, ele transplantou no Einstein. Quando o paciente ele não tem o convênio, ele vai depois que tem o pós-operatório, ele vai para o Vila Santa Catarina. A gente é onde via os pacientes. Era uma enfermaria de mais ou menos, pelo que eu lembro, uns 10 a 20 pacientes. O chefe geralmente dividia os pacientes com você e a gente fazia as avaliações. Então, todas as avaliações cardiológicas do hospital, era o residente de cardio que fazia, junto com o chefe. Tinha dia que tinha mais paciente, tinha dia que tinha menos. E às vezes iam 2 chefes. Quando estava muito cheio, iam 2 chefes. Então, era isso, né? Quando rodava, né, no Encore e no Dante, a gente rodava no pronto-socorro do Dante, rodava no pronto-socorro do Encore, no pós-operatório cardíaco deles e na unidade coronariana. Assim, excelente, não tem nem o que falar do Dante e do Encore. São 2 hospitais que, né, não é à toa que eles são os melhores e os mais concorridos, né? Para deixar bem claro, assim. Geralmente as primeiras vagas de cardiologia vão para a galera do Dante e do Encore, porque é isso, a galera quer essa pegada, né? Mas tem mudado o cenário. Por exemplo, na época que eu fiz a residência, deu 100 e poucos candidatos para cardio do Einstein, né? Claro que na hora que a gente bota no número, né? O Dante, poxa, dá 800, 900, 1000 candidatos. Mas são 3 vagas no Einstein. No Einstein são 3 vagas. E assim, o que chama a atenção é aquilo. Às vezes, né? A gente teve uma residente aqui, né? Desculpa, que também estava cansada, não queria ficar fazendo, né, 90 plantões noturnos no ano, né? Às vezes queria algo assim. Eu falo assim, cada um é cada um, né? Você tem filho, é uma pegada diferente de quem não tem filho. Sim. Pô, você tem 40 anos de idade, é diferente quando você tem 25. Eu comecei a cardio com 25 anos, né? Eu terminei a faculdade com 23, fui para aqui, para a clínica, comecei a cardio com 25. Então, assim, eu estava disposto a zero de cansaço, né? Não tinha contas para pagar, não tinha, né? Só o meu fiéisinho ali, mas super tranquilo. Então, às vezes você tem que ver o que vai ser bom para você também, né? E quando a gente ia, né? Quando a gente ia fazer a questão, né, da divisão, a galera tem escolhido também residências que você tem, assim, tenha tudo, mas também que não tenha, né, uma carga horária também tão exuberante. Porque às vezes você fica cansado, né? Então, tem essa parte, né? Eu falo assim, realmente, assim, pô, o almoço lá do Einstein, pô, era maravilhoso, entendeu? Era, né, lá é um hospital judaico, então, assim, muitas comidas, né, não tem, mas a comida era
eu que sou da parte que eu gosto de alimento mais natural, gosto de comida assim mais normal, né? Sem nada com muito condimento, lá era legal, mas assim, pô, chegava de manhã, era aquilo. Isso é uma das perguntas que as pessoas também gostam de saber, né? Como é que era? Era café da manhã de hotel, cara. Era tipo pão de queijo, ovo, toda hora tinha comida. Tinha uma geladeira com refrigerante, Coca-Cola, todinho, iogurte, uma outra geladeira com sanduíche natural. Então, assim, essa parte de né, que é de vida, de você, né? É só hotelaria, né? Isso, essa hotelaria, boa. Lá era muito bom, entendeu? Então, assim, é impossível você passar fome, entendeu? Assim, se eu não se chegasse lá 10 horas da manhã, tinha comida. Só você ir na geladeira, tinha uma geladeira que tinha um monte de coisa, uma outra geladeira que tinha um monte de coisa, mesmo que não tivesse comida lá no almoço, né? Tinha sempre uns biscoitinhos, né? Uma coisa assim, você conseguia comer. Mas tinha, né? Até brincam, né? Não tem como fazer residência lá e não engordar. O meu maior peso foi lá. Eu cheguei a 98 quilos lá. Eu cheguei a ganhar peso pra caramba, né? Lá na residência, porque você vai, né? Não faz atividade física, vai comendo todo dia. Todo dia a gente até brincava. Todo dia à tarde lá tinha um lanche da tarde que era uma torta de limão e uma torta alemã. Que isso. Era toda a tarde. Agora até que mudou. Depois quando eu tava na pandemia lá fazendo eco, né? Tinha dado uma mudada, assim, mas era sempre algo do tipo, né? Então, assim, nessa parte também, eu falo assim, isso parece às vezes bobeira, mas é legal, entendeu? Sim. Porque, assim, às vezes você tem que, pô, você tá lá, já tá lá, pô, fazendo uma residência, né? Você tá disponibilizando 60 horas semanais, às vezes até mais, né? São Paulo, gente, assim, tinha dia que eu demorava uma horinha para chegar em casa, Sim. né? Então, você chegar lá já sem fome, só para jantar, é diferente de você ter que chegar, fazer comida, fazer um monte de coisa. Até nessa parte, assim, da qualidade, por exemplo, dia que eu não tinha tempo de tomar café da manhã, ia para lá, por exemplo, estava rodando no Router, que era algo bem mais tranquilo. Tinha, assim, na copa lá do Router tinha comida, entendeu? Então, assim, não era só Conforto. no conforto, não era só no local de todos os lugares tinham, Eu tô entendeu? sendo convencido pra ir pro lá. Eu falo assim, tem essa parte assim, a hotelaria lá é muito boa, né? Tipo, pô, Aham, sim. parece bobeira assim, tipo ar-condicionado. Não, mas Tem hoje em lugares que dia- não tem ar-condicionado, O parece calor que tá bobeira. fazendo ultimamente. Sim, né? sim. Essa parte assim de sofrimento dessa parte não tem, entendeu? Assim, quando rodava até no Vila Santa Catarina, não tinha ar-condicionado em alguns setores, né? Na enfermaria não tem um ar-condicionado e tudo. Mas assim, quando tá 40 graus, você tem que ver 15 pacientes, gente, cansa, tá? Você chega em casa morto, né? Sem ver 10, 12 pacientes, ver sem ar-condicionado, caneta todo mundo, chega em casa e vai fazer comida, não dá. Não tem como, né? É uma pegada assim, mas gente, é uma fase, né? Então, Sim, sim. com certeza todo mundo que veio aqui até agora falou que, né, claro, sofreu algum momento e tudo, daquele jeito, Mas mas, passa. mas passa e vale a pena. Sim. Vale a Tem pena. hora, tem tempo determinado. Então ele vai chegar ao fim ali, você vai passar por isso. Né? Exatamente. Mas a pegada assim da residência lá, né? Principalmente eu vou falar lá onde que eu fiz, né? Sim, sim. É nessa pegada assim. Aí, né? Eu falo assim, toda residência de cardio tem isso, porque assim, a residência de cardio ele é muito, por exemplo, você pega um cardiologista, né? Dentro das áreas da cardiologia, assim, é muito abrangente, né? Apesar de ter muito cardio, aquilo que a gente estava conversando antes, né? É muito abrangente. Você pega assim, um médico que só trabalha com Holter. Ele só lauda Holter. Imagina assim, arritmologista, só lauda Holter e atende no ambulatório de arritmologia dele. Lá, 20 anos fazendo isso. É totalmente diferente de um paciente que trabalhe com hemodinâmica, que trabalha em pé fazendo cateterismo e angioplastia. São assim, né? É totalmente diferente a pegada. Então, dentro da cardiologia, você vê que assim, quando você vai rodar, você roda um mês na hemodinâmica, um mês no Holter, um mês. Aí quando você rodava, por exemplo, pós-operatório cardíaco, chegava, né, aquilo de carga horária, né? Eu sempre brinco com os residentes, a mesma coisa, carga horária. Pô, era de 7 às 19. Então, 12 horas, segunda a sexta, 60 horas semanais. Perfeito. Aí, 5h30, ia o paciente lá para o centro cirúrgico, sei lá. 6h50, chega o paciente. Aí o seu chefe, né, vai admitir o paciente. O seu chefe chega à noite para admitir o paciente, quando a gente chegava no pós-operatório, quando rodava, né, em outro hospital. Né, a gente rodou, por exemplo, lá no Samaritano Paulista, era assim. Quando eu rodei, pô, chega um paciente em pós-operatório cardíaco. Aí você vai falar assim, não, meu horário são 12 horas, né? E assim, um paciente que o cara chegava assim, tem que passar um balão. A gente vai passar um balão Swan-Ganz
E vai ver. Você quer fazer, entendeu? Às vezes, mesmo que você não queira, você faz e depois no outro dia você acorda e fala, pô, passei um balão. Cheguei 10 horas da noite em casa ontem, mas fiz um balão, fiz um swangans, aprendi. Quando passa aquele mês todo, né, você vê que tudo valeu a pena. Até o horário que até a semana que você fez 100 horas semanais, entendeu? O que não dá, né, realmente, é você fazer isso e não aprender, né? Ficar uma tocação absurda sem preceptor, entendeu? Tem residências que a gente sabe que funciona dessa maneira. O preceptor não está presente a todo momento. Então, né, até para respaldo do médico, entendeu? Então, mas. Mas eu falo, lá a pegada, assim, em São Paulo, gente, as coisas assim, eu vejo que aqui tudo funciona Direitinho. muito bem, entendeu? Do jeito que tem que ser, né? É, exatamente. Legal. E, assim, não por conta dessa entrevista, mas assim como o Gustavo, eu também cogito muito fazer residência para São Paulo, né? E o Einstein tem se tornado uma grande opção, assim, em termos práticos da sua vivência de um hospital como a Vila, que a Vila é gigante, Sim, mas ainda assim é SUS completamente. E o Einstein, você fez esse processo de aprendizado tanto aqui quanto lá. sim. Não essa parada mais hotelaria e tudo mais, mas no processo pedagógico, assim. Sim, sim, sim. Quais são as diferenças que você viu, tanto ponto positivo quanto negativo, assim, desses dois cenários? Eu falo assim, né? Lá é muito acadêmico. Então, Uhum. assim, a residência do Einstein é muito acadêmica. A subespecialidade é importante ela ser acadêmica, entendeu? Uhum. Porque, assim, quando a gente está falando de subespecialidade, né? A gente fala muito não só de tratar o paciente e livrar ele daquele processo, né? Você está pensando assim, trabalho, entendeu? Publicação. Então acaba tendo que, assim, a subespecialidade é bom você fazer num lugar muito acadêmico. Então, Uhum. assim, é bem importante. Clínica também? Também. Mas eu falo assim, lá eu não consigo ver assim uma grande diferença, né, de aprendizado, né, principalmente do ponto de vista. Porque, assim, apesar, né, de lá ser particular, lá é filantrópico, por exemplo. Uhum. Então, lá tem pacientes que estão internados via SUS, né? E tem os outros hospitais. Mas eu falo assim, basicamente na parte de mão, de procedimento, de canetar, claro que no hospital grande de referência SUS, você vai fazer mais isso, entendeu? Mas mesmo assim, a gente sempre brincava assim, residência é residência, assim. Até mesmo lá as coisas eram feitas, assim, era pelo residente, né? Os resumos era a gente que fazia, né? A gente que tinha que apresentar a aula. Então, toda essa parte era era dessa maneira, assim. Quando a gente rodava, por exemplo, lá no Dante, no Incor, era exatamente. Eu até brinco, o Dante parecia muito a Vila. Eu lembro, assim, aquela parte, assim, você chegar a ter 8, 9, 10 pacientes para ver, muito paciente, muita tocação, mas aprende bastante. Então, eu lembrava muito, assim, parecia muito o clima. Eles são muito amigos, né? Os Uhum. residentes do Dante, geralmente, eles se fazem muita amizade entre eles. Então, é bem comum essa pegada de assim, um ter que ajudar o outro, porque é muito serviço. Mas eu não vejo assim, claro, né? Quando a gente está falando de procedimento, dependendo da situação, obviamente, no Einstein, quando tinha alguma coisa muito chamativa, né? Por exemplo, políticos famosos eram, eram coisas que, assim, geralmente eu, como residente da cardio, às vezes não fazia, mas o residente da intensiva fazia, entendeu? Assim, quem fazia o procedimento lá era o residente junto com o chefe, né? A gente está falando, assim, de procedimentos também que, agora, quando a gente se forma e vê, são procedimentos simples, entendeu? Eu falo assim, eu não posso falar, por exemplo, de uma cirurgia vascular. Eu estou falando, assim, de um central, de uma intubação. São coisas que são fáceis, né? Depois que você roda na clínica e faz 2 anos de clínica, não tem segredo, claro que cada situação é uma situação, né? Tem um paciente de 220 quilos, aí vai fazer um central, uma intubação, ou paciente com pescoço curto, né? Claro, cada situação é uma situação. Mas não são coisas que chamam muito a atenção de você não conseguir fazer por ser cardiologista, entendeu? Tudo você vai conseguir fazer, né? Pô, tinha uma PCR. Você estava lá, você fazia tudo, entendeu? Uhum. Assim, você que dava o choque, né? Coisa. Parece, às vezes a gente fica com aquela assim, de ser difícil porque às vezes a gente nunca fez, mas quando a gente já faz bastante, vira algo que mecânico no dia a dia. Então não tinha muito, não vejo muita diferença sincera entre, né, entre o manejo do paciente, como a gente fazia de botar a mão na massa de um para outro. Mas é claro, a conversa era diferente, né? Então, assim,
quando você trabalha, antes de ir pro Einstein, por exemplo, eu fiz plantão no hospital particular de UTI que tem, né, que tem aqui no Vale do Paraíba. A pegada é diferente, né? Assim, o paciente, a família te pergunta, né, como é que está o potássio do paciente? Como é que está a função renal? Como é que está... Vai médico às vezes, né? Assim, então você tem que falar assim. É diferente do SUS, né? O SUS, às vezes, essa conversa às vezes é diferente, né? Então, isso era diferente lá também. A pegada era diferente. Assim, não adiantava você chegar no quarto sem saber minimamente o que está acontecendo, porque senão você era sabatinado, né? A família te pergunta coisas, né, pontuais, né? Então, pô, imagina, o paciente lá internado porque está com disfunção renal e o potássio está aumentado. No outro dia ela vai querer saber quanto que está ureia, creatinina e potássio. Mesmo ela não sabendo nada daquilo, ela vai te perguntar, entendeu? Então você tinha que ter esse mínimo jogo de cintura. Mas assim, parte de procedimento, pô, eu fiz tudo assim. Eu fiz balão, fiz Swan-Ganz, fiz muito central, fiz marca-passo. Eu até falo assim, eu fiz muito mais marca-passo aqui na vila, né? Porque como eu era cardio, né? Tava fazendo residência de cardio, fazia plantão no bloco de emergência, mas cheguei a fazer marca-passo lá também. Não fiquei em nada assim, né? Nada de diferente de que fariam. Claro, eu falo assim, se eu tivesse às vezes no INCOR, né, ou no Dante, provavelmente eu teria feito muito mais balão. Lá eles fazem muito, né, muito balão intraórtico e tudo. Mas eu até falo, tá mudando o cenário. Agora eles estão fazendo, a maioria dos hospitais tem colocado vascular para fazer, para não ter, para também ter o respaldo, entendeu? E até isso, até os próprios médicos lá que eram mais velhos, eles não ficavam muito, eles, cara, não fica encanado com isso não. Tipo assim, o importante é você saber manejar, entendeu? Não fica encanado no... Ainda mais, ele falou assim, depois você nem vai fazer isso, talvez, você vai trabalhar no seu consultório lá, dependendo do que você for fazer, não fica encanado de você não estar fazendo um desses procedimentos assim, mas você faz tudo, cara. Assim, é impossível num hospital como, né, como Einstein, Unifesp, BP, todos eles que têm cardiologia, você não fazer um procedimento desse, porque são muito grandes, é muita demanda. E a gente até brinca, assim, quando a gente chega, a gente às vezes tem assim, essa visão, o residente externo. Rapaz, quando a galera me via como residente externo, eles não me viam como concorrente, não, eles viam você como um salvador da pátria, cara. Porque tinha dia assim, você pegava o PS do Dante, eram 4 ou 5 boxes de emergência. Tinha dia que tinha paciente internado na poltrona. Então, assim, ficava um residente lá, né, 2 residentes em cada box de emergência. Você chegava como terceiro, às vezes a gente rodava um R1 com R2. Eu como R1 da cardio e os R2 do Dante. Então, assim, eles queriam mais é que eu fizesse as coisas, entendeu? Para ele também, né, dividir o trabalho. É muito trabalho, entendeu? Então, se fosse algo assim, se fosse um procedimentozinho só, aí daria briga. Mas eram muitos, entendeu? Então, todo mundo acaba fazendo. É bem tranquilo, assim, né? Isso que é legal de falar, né? Do residente externo e das possíveis rivalidades. Né? Exatamente. Quando você tá na residência, claro que rola assim, depende. Pô, galera que me conhece assim, eu nunca fui quebra-mão, entendeu? Sempre ajudava. Tinha um lá, eu fiz amizade com um que até tem um Instagram famoso, que é o do cardiológico. Né? Tem um Instagram, ele tem um Instagram bem famoso, assim, ele até falava assim, rapaz, você é caveira mesmo, você vem para ajudar. Porque assim. Os meus R-iguais eram bem tranquilos também. Todos eles foram com essa vibe assim de chegar lá. Até porque eu falo, eu tinha, porque assim, parece bobeira, mas precisou acontecer isso com alguma turma para eu ter me ferrado, né? Assim, não se ferrado, mas assim, às vezes, né, até quando você tá rodando, né, isso que vocês têm de papelzinho com assinatura do quem carimbava era o meu chefe. Então assim, eu rodava lá com um médico que era o meu chefe do Einstein. Ele que carimbava o papel para mim. Então, se eu não fosse, ele sabia que eu não tinha ido, entendeu? Às vezes era muito mais fácil para eles não irem, porque eles eram 60, né, do que para mim, entendeu? Então, assim, a gente acaba rodando da maneira correta, né? Mas como eu falei novamente, né, não existe residência perfeita, né? Claro, na parte realmente de mão na massa, eles pegavam mais pacientes assim no final, assim, do final das contas, né? Número total de procedimentos. Com certeza, o residente do INCOR e do Dante,
ele fez mais que eu, né? Nessa parte de procedimentos assim diferentes, como por exemplo balão, swangans, mas eu cheguei a fazer todos, nunca fiquei assim. Marca-passo eu até falo, eu fiz muito, mas eu fiz muito aqui na vila. Entendi. Assim, eu nem sei quantos marca-passos eu já fiz transvenosos lá no pronto-socorro. Eu estimo que seja mais de 100, assim, porque eu fiz muito mesmo. Eu terminei a residência de clínica, eu já tinha feito pelo menos uns 9, que aqui a gente conseguia fazer. Primeiro que eu era um dos únicos que queria cardio. Eu rodei com minhas duas R iguais, tinha uma que queria dermato, odiava emergência, então tudo que era de procedimento ela queria passar para mim. E tinham outros que também que não gostavam muito do box de emergência. Então, né, que é um lugar que, pô, você aprende bastante, mas quando não é o perfil, não é o perfil. Não bate, exato. Então, eu acabei fazendo bastante, assim, eu não fico achando, né, eu falo assim, quando você faz uma residência, às vezes, de particular, você tem essa ideia, mas roda muito fora. Então, assim, eu rodava basicamente 30% lá no particular, 70% fora. Então, você acaba fazendo tudo. Muito legal. É interessante, daí fica bem completo, né? É, Você consegue abranger tudo. Exatamente. E ainda mais na cardio, que é uma área com muita sub, né? Que a gente estava discutindo Exatamente. antes, né? E aí, como que foi, assim, escolher a sub que você trabalha hoje, assim? Como É. que é o Eu, processo? primeiro, né, assim, como eu falei novamente, eu sempre gostei muito de clínica médica e sempre gostei muito de cardiologia. Assim, a parte da cardiologia que eu mais gosto até hoje é a parte clínica. Eu até durante um momento eu pensei em hemodinâmica, só que hemodinâmica tem um porém, né? O porém da hemodinâmica é plantão, né? Então tem que gostar muito do esquema de plantão. E você tem que ir para um grupo, né? Então, assim, tem algumas subs da cardio que não adianta você voltar para Resende, entendeu? Assim, minha esposa ela diz, não adianta eu voltar para Resende se eu quiser fazer hemodinâmica, né? Se eu não me engano, lá não tem. Se tiver, é fechado. Eu vou querer fazer eletrofísio com implante de marca-passo e CDI. É numa cidade, por exemplo, né? Que não faça. Então, não adianta você fazer uma sub se você não tem essa pretensão. Ecocardiograma, né? É uma sub que, assim, além de você complementar na parte clínica, eu sempre gostei da ideia assim, de fazer o ecocardiograma do meu próprio paciente, de fazer o diagnóstico, a investigação diagnóstica. E era uma sub mais assim, das subs é uma que é um pouco mais tranquila, entendeu? Assim, né? Você atende sentado, esquema você terminou, você vai embora para casa. Mas todos os fellows, né, e barra próximas residências que a gente faz, ou estágios que a gente faz depois da cardio, todos eles são tranquilos, assim. Geralmente eles não são muito pesados, exceto hemodinâmica. Hemodinâmica é faca na caveira de novo. É faca na caveira de novo. Os caras ficam 2 anos lá, esquema de plantão, muito procedimento. Então acaba sendo mais puxado. Mas assim, é uma área. Ecocardiografia eu acho uma área boa, né? Eu trabalho, mas assim, eu trabalho basicamente lá no dia a dia também, no consultório. Eu não trabalho tanto com ecocardiografia, né? Assim, fazendo laudo, né? Eu tô preferindo trabalhar com a parte de cardiologia clínica, eu comecei, eu falei assim, vou começar a cardioclínica. Aí comecei com uma preceptoria. Preenchi meu horário todo. Então, assim, eu não tenho horário. Aí quando eu boto na ponta do lápis o valor, eu tô preferindo ir para a área clínica, né? Assim, trabalhar, ver paciente de consultório, trabalhar com consultório, passar visita lá, né, com os residentes e mais nessa pegada, né? Eu comecei, na verdade, também na época do Covid, né, com telemedicina. Então, eu acabei atendendo bastante gente de São Paulo naquela época que só podia atender por telemedicina. E acabou que deu certo, eu ainda atendo, assim, eu acho que hoje eu tô 50-50 para mais, assim, eu atendo muita telemedicina ainda. Então, eu fiquei assim, eu acabei gostando dessa área, assim, de consultório, ambulatorial, tô mais nessa pegada. Nossa, legal. Porque a sua vivência aqui na vila foi um pouco contrário a isso, né? Porque na vila é faca na caveira. Isso, exatamente. Aqui é mais pegada de emergência, né? Mas o bom da cardio, eu falo assim, muita gente fala isso também como um ponto positivo da cardio. Por exemplo, eu posso simplesmente dar um plantão lá na vila do box de emergência, né? Fazer um plantão, nem seja de UTI, né? Porque você fala, pô, mas tá fazendo lugar do intensivista? Não. Um plantão de UCO, né? Vou lá para Jacareí tem, unidade coronariana, né? Aqui também, Vivale também tem. Posso fazer um dia um plantão de emergência, um outro plantão de UCO, aí no outro dia fazer um ambulatório, né? E passar uma visita na enfermaria. Você pode fazer uma coisa assim, bem... aquela pessoa que não... Porque eu falo assim, eu não fico enjoado também, entendeu? Eu vejo caso clínico geralmente lá, com os residentes, né? Vejo mais um enfoque no caso cardiológico. Aí depois vou lá no outro setor, vejo os casos cardiológicos.
aí depois vou para casa, né, atendo, né, uma parte, né, eu atendo também um pouco parte de perda de peso, obesidade e parte de cardiologia. Acabo que não enjoo muito, assim, eu faço uma área mais abrangente. Assim, a cardio te dá essa oportunidade, né, assim, de você, né, pô, se eu quisesse trabalhar, às vezes, sei lá, só com ecocardiografia, eu poderia. Mas se eu quiser trabalhar com 4 coisas, eu também consigo. Nossa, muito legal isso. É bem. Você acaba ficando menos enjoado, entendeu? São pacientes assim, totalmente diferentes. Eu pego o meu paciente lá o grave da enfermaria, depois, né, ou um paciente estável da enfermaria, lá com uma descompensação de C, estável. Aí depois pega um paciente, por exemplo, ambulatorial particular, pô, são 2 extremos, entendeu? Então acaba que você consegue essa abrangência, assim, né, com a cardiologia. E legal, e quando você falou, né, tanto da ecocardiografia quanto da telemedicina, vieram 2 coisas na minha cabeça, assim. A primeira, acho que é natural perguntar, como que foi, então, R4, não é, o R3 e R4 você já fez, então chama Fellow esses 2 próximos anos? Assim, na verdade, o Dante hoje em dia só que tem a residência, se eu não me engano, só o Dante tem a residência de ecocardiografia, que é 1 ano, É um ano a mais. mas o outro ano eles botam, é porque na verdade o MEC só paga até 5 anos. Ah, tá. Então a maioria das subs da cardiologia não são mais residência. Entendi. Porque o MEC geralmente agora ele está pagando 2 residências, né? Ele faz 2 residências, ou até 5 anos. Então, por exemplo, se você fizer, né, neurocirurgia, que são 5 anos, e depois você quiser fazer alguma especialidade, eu não sei se tem da neurocirurgia, estou falando assim, Sim, mas sim, deve é ter. pelo tempo, né? Deve ter neurocirurgia vascular, alguma coisa assim. Uhum. Isso não, o MEC não paga mais, entendeu? tá. Então, aí a maioria dos lugares acabou colocando como eles chamam de fellow, né? Ou estágio ou residência, né? A gente acaba falando R5, R6. Ah, tá. Geralmente a gente tem um day off. O Dante paga o primeiro ano, que eu sei. Uhum. O Sírio paga, eu acho que 2 anos. Mas é também considerado, se eu não me engano, tá, gente? Posso estar falando assim, mas o Sírio também é considerado como se fosse uma sub, né? Você ganha aquela carga horária e pode trabalhar como ecocardiografista pelo DIC, né? Que seria o departamento de imagem. Ah, entendi. Então, até na hemodinâmica, se eu não me engano, também todas, eletrofísio, todas elas viraram porque, assim, são subs, né? São subespecialidades, não faz, acho que, muito sentido, né, ficar... Senão, eles também, acho que eles acabariam gastando muito, é mais fácil eles não pagarem Sim. e darem um day off, que é o que a maioria faz, né? Não paga e dá um day off. E isso é por prova, ou não? Não, prova. também. De novo, De outra novo, prova. mais Aí uma eu prova, concorri tá. de novo com os cardiologistas. Ah, entendi. Beleza. Entendeu? Aí tem vários lugares também, Dante, Unifesp, né? O INCOR. Acaba que você acaba assim, como eu rodei lá, como eu tinha rodado no Einstein, eu queria ficar lá, né? Porque eu já conhecia o chefe, já sabia como é que era o esquema, já tinha O lanchinho. o lanchinho, não, exatamente, né? É, mais fácil, acho que é natural. Você acaba criando amizade, os próprios chefes já vêm perguntando, vai ficar, legal. quero que você fique, hein? O quê? Vai rodar, vai pra lá? Aí na hora das provas isso rola, né? A pessoa chega pra você e fala assim, aí, vai ficar sua prioridade? É ou não é? Aí você sempre fala que é, né? Sim, Todo mundo fala que é a óbvio, prioridade. Mas eles também querem saber antes, assim, até porque, gente, assim, a maioria dos hospitais hoje em dia, assim, botar na ponta do lápis, assim, não sobrevive sem residente, entendeu? Sim, Então, sim. o cara não tem como começar com um residente, né? Em abril o cara desistir, entendeu? Sim, Então, sim. a ideia Que é o interesse mesmo. é o interesse também do próprio sistema, né? Do próprio hospital ter isso, né? Então, a gente, todas as provas de subespecialidade, todas elas são provas, entendeu? Sim, sim. Se eu não me engano, tem algumas que são entrevista, entrevista, né? Que são fellows. Por exemplo, válvula. Válvula no INCOR, no Dante. Tem coronária também. Coronária não é hemodinâmica, você fica atendendo só pacientes com indicação de cirurgia cardíaca, de revascularização, ou, né, fica vendo pacientes só com indicação de tratar a doença coronariana, entendeu? Você faz 1 ano disso. Entendi. Tem miocárdio, né? Tem que você fica atendendo basicamente, né, pacientes chagásicos e pacientes com doenças, né, miocárdicas, assim. Tem de válvula coronária, miocárdio, arritmia também tem um fellow de 1 ano, que é como se fosse arritmologia, mas você também só fica na parte ambulatorial. Tem cardio-oncologia, você vê assim, tem muita coisa. Tem uma que chama cardio-oncologia, que você acompanha os pacientes que estão fazendo tratamento, né, oncológico, que muitas das medicações fazem insuficiência cardíaca, né, ou disfunção ventricular. Estou tentando lembrar mais alguma. Tem mais uma. IC e transplante.
Ah, entendeu? específico disso. Isso, hein? isso. Não, transplante, gente, assim, é outra. Eu não acho assim. Minhas visitas de final de semana, eu falei, né? Era uma. Era numa enfermaria de C, pré-TX e depois pós-TX. Caramba. Transplante é assim, é igual, é como se fosse outra especialidade mesmo, assim. Imagino. Porque você fica trabalhando com os imunossupressores, Sim. faz muita parte de infectologia, né? Então, né, o paciente usa o imunossupressor, é como se ele tivesse lá com uma SIDA, né? Assim, Sim. acaba ficando, às vezes, imunodeprimido, aí tem que usar antibiótico, aí tem que tirar a medicação. É bem assim, é bem diferente. Mas assim, por que tem que ser um cardio? Adivinha com o que ele descompensa? É em taquiarritmia ventricular, em fibrilação atrial, é em insuficiência cardíaca. Então, assim, é um cardio que faz isso porque, né, não adianta ser a especialidade que o cara descompensa na cardiologia, né? Então acaba sendo. E é diferente a pegada, né? Porque, né, uma descompensação renal, geralmente o paciente vai ficar anúrico e vai dialisar. Numa descompensação cardíaca, o paciente vai ficar grave, né? Vai entrar com taquiarritmia, vai entrar com alguma coisa que precisa de algo imediato, né? Manejo mais Isso, urgente. e tem esse fellow também. Se eu não me engano, o fellow TX são 2 anos. 2 anos. É 1 ou 2 anos, entendeu? Que, né, o médico lá que ficou famoso agora, que era um dos meus chefes lá, que era o do Faustão, ele era um dos chefes do fellow, entendeu? Ele é o chefe, na verdade, do fellow e CTX, né? Então ele que é o Bacal, né? Então ele é o chefe lá da especialidade da cadeira, que então a pessoa fica rodando 1 ano com ele, com a equipe dele, né? Fica aprendendo sobre insuficiência cardíaca e transplante. Então, assim, mesmo na cardiologia, você vê que assim, é muito abrangente, né? E, claro, se você pensa fazer algum desses fellows, né? Não adianta você fazer IC, TX, IC até vai, né? Mas TX, né? E voltar para, né? Voltar para Taubaté, né? Que não está fazendo transplante. Nem aqui em São José. Tô falando Aqui assim, não né? faz. Então, assim, não faz sentido. Mesmo que faça, né? Não vai ser uma grande demanda. Então, muitas vezes você tem que ver onde que você quer ficar também quando você está pensando na sub, né? Sub da subespecialidade. Isso é Porque interessante. senão você não vai trabalhar com aquilo, né? Não faz sentido. Jogando no lixo. Não no lixo, mas Mas assim, claro que você aprende, mas você não vai trabalhar com aquilo, né? E você já estava pensando nisso quando estava fazendo a sua sub de voltar para cá? Já, não. A nossa ideia inicial era sempre voltar para cá, né? Porque a gente gostou muito da cidade, né? A gente tinha gostado daqui. A gente não pensava em voltar para o Rio, né? Eu e ela, a gente era do Rio, não tinha mais essa ideia de voltar para o Rio de Janeiro. A gente queria voltar para São José e assim, eu queria voltar pro que eu tô fazendo mesmo, trabalhar aqui, trabalhar como card, trabalhar na vila, sempre gostei da vila. Entendeu? Assim, foi o primeiro. Geralmente você gosta ou você odeia do primeiro hospital que você faz residência, assim, do lugar que você vai seguindo, né? Geralmente as pessoas acabam gostando ou odiando, né? 8 ou Assim, 80, 8 ou 80, né? Porque assim, pô, gente, fiz muita amizade aqui, né? Fiz assim, a maioria dos preceptores, eu trabalhava de plantão com eles, a gente fez amizade, trabalhei, né? O chefe lá, eu trabalhei quase 5 anos de plantão, né? De boxe de emergência com ele. Então você acaba fazendo uma amizade, né? Então você acaba querendo voltar com esse objetivo. E eu sempre gostei também da área acadêmica, né? Eu tô falando assim, da parte de cardio e tudo, até que eu faço, né? Mas eu sempre gostei da parte também acadêmica, né? Eu gosto de aluno, gosto da preceptoria, eu gosto de rodar com residente. Eu sinto. É uma das coisas que eu mais gosto, assim, também, entendeu? Legal. E quando surgiu isso? Olha, eu sempre, desde a faculdade, eu gostava, assim. Sempre gostei dessa parte, assim. Aí depois, quando eu fiz a residência de cardio, a residência de clínica, né? No R2, já falava, pô, cara, você tem jeito, hein? Você gosta de ensinar, você explica bem. Aí, né, aí fui pra cardio, e na cardio já voltei pra cá passando visita de final de semana. Já fazia visita aqui às vezes, ficava no bloco de emergência. Aí no eco eu comecei a trabalhar lá num curso, né? Com um dos meus chefes, ele dava um curso de ecocardiografia. E a gente começou a acompanhar ele e ficava lá como monitor, né? É porque assim, o primeiro ano você já tem o certificado para você já trabalhar. O segundo ano você estaria ali como se fosse métodos avançados, né? Transesofágico, intraoperatório, eco em coisas avançadas. Você acaba fazendo tudo, mas seria essa pegada, né? Por isso que eu falei, tem alguns lugares que pagam o primeiro ano, que depois do primeiro ano você já tem a carga horária para trabalhar como ecocardiografista, né? Tem residências, assim, só em São Paulo, se eu não me engano, que são 2 anos. No Rio de Janeiro tem várias residências de eco, é um ano só, e acabou, entendeu? Então você vem com essa, a gente via com essa pegada, né, de
de fazer, eu comecei a fazer o curso, eu comecei a gostar, aí eu voltei para cá, fico na preceptoria, gosto de aula também, a gente fez um curso de eletro um dia desse também, lá na faculdade, né, na AMB, né, a gente fez a concorrente, a gente fez o curso de eletro lá também, tranquilo, sempre gostei, assim, nunca... Nossa, podia nunca ter um desse tive- na Humanitas, hein? Sim. Poderia, tem que ver lá com a Liga de Cardiologia, foi a Liga de Cardio lá que preparou. Legal. Você A gente conheceu preparou aquela 4 lá, dias. Com o diretor acadêmico, né? Diretor acadêmico. vai ver lá, já troca ideia já pra fazer esse lobby pra gente aí. E, doutor, o senhor também fez pós-graduação em emagrecimento, né? Como que Isso, foi isso? é. Onde foi? Foi assim, na verdade eu sempre gostei dessa área também, né? Eu sempre pensei, sempre gostei dessa parte assim de esporte, né? Medicina de esporte, academia, né? Veio a pandemia também, a gente ficou meio, né? Deu uma baixada em todos os exames, aí eu tava, foi assim, eu tava assim, olhei, comecei a ver uns cursos, falei, quer saber? Vou começar, vou fazer, eu fiz junto. Fiz a ecocardiografia junto com a pós-graduação. E eu falo assim, hoje em dia, pô, é muito legal, assim, essa parte de, né, tem, claro, né, o endócrino trabalha muito com isso, tem psiquiatra também trabalhando muito com isso, o cardio também não fica fora, assim, praticamente hoje em dia as medicações que a gente utiliza são medicações que, assim, o cardiologista tem que estar na mão, assim, acabou de sair no ESC agora, né, no Congresso Europeu, as principais medicações agora as principais medidas agora, né, perda de peso, mudança de estilo de vida, coisa que a gente já sabe, mas assim, a gente não sabe às vezes orientar para o paciente. Pô, como é que você vai perder peso? Como é que você vai fazer? Né? Como é que você vai usar... eles vêm com essa demanda também, né? Até uma coisa que a gente tinha falado, né? Demanda de consultório, né? É muito comum, como cardio, né? Uma das perguntas, né, que a gente tinha até conversado, né? É muito comum o paciente hoje em dia, do particular, ele querer um médico só, né? Ele, assim, não que você vai resolver tudo, tá? Ninguém consegue resolver tudo, é impossível. Mas a parte da clínica me dá muito isso, né? Então, assim, como eu vejo muito caso clínico, né? Pô, não é difícil uma cirrose básica para mim, não é difícil um DPOC básico, que quando vai, eu também, eu sou daquela maneira assim, começou a complicar um pouquinho mais, eu falo pro paciente, ó, melhor você procurar um pneumologista, eu sempre procuro um pneumologista, mas já começa com isso, isso. Porque assim, o paciente não vai querer assim sair da sua consulta tendo que ir num nutricionista, endócrino, pneumologista, ele quer que você resolva, entendeu? Você pode até falar com ele a sinceridade, ó, é melhor você ver isso também com outras especialidades, mas ele quer aquilo, né? Que eu falo assim, se tá corrido pra gente, tá corrido pra ele também. É difícil para ele ficar em 3, 4 médicos tentando resolver. Então, nessa parte, assim, eu falo assim, né? Hoje em dia, assim, eu pego um paciente lá revascularizado. Aí o cara, sei lá, bebe, fuma, tem 120 quilos e não está tomando as medicações direito, né? Assim, se ele continuar nisso, não adianta eu passar 10 medicações para ele não vai melhorar, não vai sobreviver, entendeu? Então, assim, a parte da... Tem muita gente que me procura por isso, assim, fica com medo às vezes de... não quero passar, às vezes, um recém-formado que está trabalhando com essa área, ou às vezes vem assim, não, eu tenho uma doença, né? Eu tenho hipertensão, eu tenho medo de tratar com outro médico, e eu queria ver, né, sobre emagrecimento. Eu tenho doença coronariana, né? Eu tenho medo de passar com outra pessoa, ou até arritmias, né? Porque era comum as medicações mais antigas, né? Que eram utilizadas mais, que podem ser utilizadas hoje em dia, algumas delas terem características de descompensar arritmias, né, de aumentar a pressão arterial. As novas são diferentes, então a gente consegue, além delas poderem ser utilizadas, estão sendo indicadas na parte da cardiologia. Então é um pouco mais tranquilo, né, da gente conseguir realizar. E, pô, tem tudo a ver, né? Eu falo assim, é impossível você tratar um paciente hoje em dia, né, hipertenso, cardiopata, se ele tiver com um IMC acima de 30, 40. Não dá, assim, a gente faz parte, né? Todos os trabalhos aí estão saindo mostrando que a redução de peso com medicação também, junto associada às outras, melhora a mortalidade do paciente. Então, faz parte, as pessoas acabam procurando. E eu vejo que é uma tendência, assim, né? Uma tendência da gente começar a se especializar nessa parte, que é uma busca, né? Assim, é mais fácil, às vezes, o paciente do particular querer gastar numa medicação, né, dessa para perder peso do que, às vezes, em outras doenças. Então, assim, já que tem e eles estão a fim de fazer o tratamento, a gente junta os dois e consegue resolver, né? Faz sentido pra caramba. E essa pós você fez onde? Eu fiz, era uma pós EAD, né? Era da FANESE. Era uma pós da FANESE,
O nome dela é Ciências da Obesidade e Sarcopenia, era o nome da pós-graduação. Bem legal, assim, é uma área bem legal, assim, né? Claro, tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, né? Como toda pós-graduação, né? Tem muito... essa área é uma área, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu falo assim, né? Pra gente também acabar não caindo em golpes, né? Eu tenho certeza que vocês ouvem isso todo dia, né? Todos os médicos vão falando sobre isso, né? A gente que é formado, tem tudo bonitinho pra gente também não ficar muito focado, né? Nessa parte só da estética, né? Mas é uma pós-graduação, assim, eu achei muito legal, assim. Todas elas que têm essa abrangência, eu acho que são uma tendência, os médicos, assim, é comum. Vai ter muito cardiologista fazendo, provavelmente vai ter muito, né, até o próprio endócrino querendo, né, buscar essa área. Ele já trabalha com isso, né, geralmente, mas é uma área que está crescendo, né? Eu falo, o problema é que, assim, né, às vezes fica naquela, né? Às vezes a dermatologia, por exemplo, estética, começou a crescer tanto que hoje em dia está sendo difícil de você procurar um dermato que faça biópsia de doença, né? Às vezes que precisa, né? Então, tá começando a crescer também, assim. Você vê o dermato que gosta de mexer assim com biópsia de um pereba e tudo, o cara tá começando a crescer, porque realmente a dermatologia virou uma área praticamente estética, né? Então, quando a gente foge muito para a estética também, a gente acaba assim, a gente precisa também continuar com a nossa área de formação para a gente também não perder o foco, né? Por exemplo, né, meu foco, eu sou cardiologista, né? Eu trabalho muito com cardiologia, trabalho muito com emagrecimento, mas o meu foco ali é basicamente saúde cardiovascular, que é a ideia. Nossa, muito legal. Eu pego muito bem com essa área. O Einstein, inclusive, tem uma pós também que é medicina do estilo Estilo de vida. que é que é a pós que, independente da área que eu for, assim, eu quero fazer porque medicina se relaciona muito com isso, né? Sim. Ele também se relaciona completamente com a sua área e com a sua atuação, né? Sim. Eu acho muito legal isso. E acho que das minhas perguntas. E assim, o pessoal às vezes vai falar assim, porque a obesidade você estava discutindo, né? Muito parte do endócrino, mas a gente começa a ver que a obesidade também atrapalha a parte cardiovascular, Cardiovascular, né? né? Então, Claro. realmente tem a ver com a sua área Sim, e sim. casa muito as duas especialidades, né? Não, com certeza, com certeza. Eu falo assim, hoje em dia não tem como a gente, né, não tratar. Todo médico tem que começar a querer, assim, não querer, né, mas todo médico tem que saber um pouquinho do tratamento, porque é comum, assim, vai chegar no consultório, algum momento você vai precisar tratar, né, vai precisar fazer alguma intervenção. E assim, as novas medicações, né, principalmente assim, eu tô falando de novas medicações, né, análogos de GLP-1, né, Ozempic e afins, liraglutida e afins, né, semaglutida e afins. E os inibidores de SGLT2, né, que a gente conversa muito na IC, né, sim. que é utilizado também, né? Todas essas medicações que a gente sabe que, assim, né, principalmente os análogos de GLP-1, né, eles atuam no pré-diabetes, diabetes, atuam agora também na doença aterosclerótica. Então, a partir do ESC, se tiver uma doença cardiovascular associada a um pré-diabetes ou diabetes, já teria indicação da medicação. Claro, é caro, né? É caro. Mas no particular a gente acaba utilizando. Consegue. Né? Os inibidores de SGLT2 também, né? Então acaba que assim, não tem como, não foge muito, né? As próprias medicações, assim, elas têm que ser utilizadas, né, por alguém que entenda, né, e que saiba os efeitos colaterais e assim, dentro da doença, né? Então, assim, você pega às vezes um cardiopata, todo mundo tem medo de mexer, entendeu? É normal as pessoas terem medo de pegar né? Fração de ejeção reduzida, arritmia, o cara fica com medo de mexer em muita coisa, de descompensar, de fazer alguma medicação. Então, assim, acaba passando por um cardio, né? É o que eu falei pra você, né? Eu tenho como meu médico de família o cardiologista, né? Então, Sim. tudo que eu preciso de demanda, acabo discutindo com ele antes. Sim, sim. E é que você falou, você precisa orientar e encaminhar para outra, ele faz. E aí eu queria voltar um pouco, perguntar um pouco como que é o processo da telemedicina. Como que você consegue atuar, porque a gente nunca teve contato verdade. com a telemedicina em si, né? Entendi. Eu faço assim, a telemedicina eu atendo uma parte, né, de obesidade, atendo bastante obesidade por lá, né? Sempre tem um termo que o paciente, quando ele entra, ele assina sabendo que, por exemplo, né, a telemedicina, tá lá tudo isso escrito, né? Assim, é inferior aos métodos tradicionais, tudo, aquilo tudo. Mas, por exemplo, quando é exclusivo cardiológico, já atendi, mas eu sempre falo, olha, se tiver oportunidade de fazer sem ser na tele, eu prefiro. Aí a pessoa, não, porque me indicaram você, que sei lá, beleza, né? Tá lá, tem a lei, a gente pode utilizar, eu atendo, né? Também
não recuso o paciente, né? Não tô nessa ainda de recusar paciente. Mas assim, quando você está acompanhando o paciente é mais fácil. Você consulta ele no consultório, por exemplo, né, vai avaliar o laboratório do paciente. Dá tranquilamente telemedicina. Tem os aplicativos, você entra, fica uma tela, ele assina, né, um termo de responsabilidade, ele recebe por e-mail. E eu falo assim, a telemedicina hoje em dia é muito mais segura que a consulta, porque fica tudo gravado. Sim. Então, se eu passar alguma coisa ali que o paciente ache que tem algum problema e ele queira, né, processar ou alguma coisa, ou até o seu respaldo tá tudo gravado, entendeu? Uma plataforma fica tudo gravado. Diferente, às vezes, num consultório que você pode falar, orientar, mandar o paciente comprar e não prescrever, né? Fica tudo assim, é tudo enviado. Eu abro meu WhatsApp, né? Eu mando a receita do meu WhatsApp para o WhatsApp do paciente, ou e-mail, né? Geralmente também vai tudo por e-mail. Manda as receitas assinadas via QR Code, nada assim, tudo bem em forma simples, assim, não parece que é. E assim, já teve vezes de paciente de consultório, tá tudo marcado, tá tudo certinho, e a pessoa não conseguir. Entendeu? Assim, de segunda, terceira consulta, né? Ou, por exemplo, atendi o paciente uma vez, aí vai retornar depois de 1 ano, né? E o paciente, cara, fiquei enrolado. Pode ser por telemedicina? Pode. Para ele consegue atender ele não precisa de um computador, né? Eu atendo, claro, só no computador, né? Até porque não tem aplicativo em celular. A senha fica tudo, né? O QR Code fica tudo no computador. Sim. Mas o paciente ele consegue ser atendido pelo celular. Então eu falo assim, é uma coisa que é um procedimento assim, né? Que está em alta ainda, né? Muitas pessoas procuram e até pessoas assim que estão às vezes longe, né? Tem dificuldade ou querem um acompanhamento assim, né? Específico em alguma situação que alguém indicou. Então, né? Eu já atendi até paciente de fora, né? Assim, tipo, atendo, né? Às vezes pacientes lá de Portugal, já atendi pacientes da Austrália, de pacientes dos Estados Unidos. Porque para eles é difícil, eles conseguem a receita lá, né? Eles fazendo acompanhamento. Tá. Então, já atendi pacientes de fora também, né? Entendi. Então, acaba sendo, nessa parte assim, pô, até para a pessoa é melhor, né? Que às vezes ela tem uma determinada dificuldade de ver as coisas lá fora, né? Entendi. É isso que eu ia perguntar, se conseguiria, daí a receita teria validade lá, então consegue tranquilo. Em teoria, não teria validade, mas eles assim, eles passam, eles chegam lá e ficavam falando comigo, passei no médico no Brasil, Tá. ele falou que eu tenho isso, até que facilita para eles, entendeu? Eu falo assim, para eles já vem tudo Mastigado, pronto, né? né? É porque lá é difícil, às vezes o médico nos Estados Unidos eles falam isso, pelo menos, que lá eles passam no médico, né, para depois, até no particular, para depois encaminhar eles não conseguem passar, por exemplo, direto num cardiologista, entendeu? Eles têm mais essa coisa de primeiro atendimento, e depois encaminhar, entendeu? Aí às vezes eles já estão com tudo pronto, então acaba sendo mais fácil, né? Já leva lá pro médico de família deles ali e resolve isso. E dentro da cardio você fala assim, tem muita coisa, por exemplo, risco cirúrgico, praticamente é um risco cirúrgico cardiológico, é o cardiologista que faz. Tem muitos check-up, acaba sendo a gente que faz. Tem academia hoje em dia que está pedindo a aptidão física do cardiologista, entendeu? Tem que ser do cardiologista, né? Se o paciente faz você já tem alguma alteração, qualquer coisinha, o clínico também manda para o cardio para ele avaliar. Às vezes coisa boba, né? Mas boba pra gente, né? Mas assim, por respaldo. Pro respaldo precisa, entendeu? Entendi. Era da telemedicina, tinha mais uma outra pergunta que eu queria fazer que era relacionada com isso. E relacionada à medicina que eu acabei esquecendo. Então eu vou fazer uma totalmente boba, bem idiota, porque enfim, toda vez que eu vou no Morumbi eu vejo quão perto é do estádio pro Einstein. Tem isolamento interno? Porque não é possível que não atrapalhe fogos e tudo mais. Olha, Que pergunta Não, complexa. eu nunca vi, cara, assim. Eu já fiquei lá até a noite, assim, né? Mas nunca vi algo que tenha atrapalhado, cara. É perto, mas assim, realmente não consigo te... o que eu imaginei que eles Nunca deviam ter percebi, assim. belo do isolamento acústico interno ali, porque tava domingo ali, os fogos pra caramba, né? São Paulo foi campeão, putz. Eu pensava, daí você saindo do estádio, você olha pra outro, você vê o símbolo do Einstein ali, né? Puta, cara, é tão perto, como que não atrapalha os doentes, cara? Nunca vi, assim, nunca vi ninguém reclamar disso. Então deve ter. Assim, é tudo vedado lá, né? Tudo fechado lá, 100%. E os prédios de internação, até é uma boa pergunta, eles são virados para trás, né, do Morumbi, então provavelmente não deve ter repercussão lá acústica, não. Só dúvida boba, meu, que eu tava até pensando, pô, que funciona?
Pô, eu sou São Paulino, eu quero fazer no Einstein. É uma coisa que levou a outra, não tem nem Exatamente. dúvida. Exatamente. Eu tenho uma consideração assim e uma dúvida também, né? Porque, por exemplo, desde quando eu entrei na faculdade, eu nunca tive tanta proximidade com a cardio, assim. Uhum. E uma das coisas que me inibiu muito, assim, de ter qualquer proximidade com a cardio, inclusive foi você que até me aproximou, assim, um pouquinho mais. Uhum. Todo mundo fala que cardiologia já tá super saturada. Sim, sim. Tem um cardio em cada esquina. E qual é a sua concepção como cardiologista disso? Eu sempre gosto de falar isso, né? Muito comum na residência de clínica, um monte de residente chegar também, assim, muitos querem cardio, entendeu? Muitos querem, mas eu falo assim, é uma área muito grande, entendeu? Assim, eu vejo também muita gente, assim, trabalhando às vezes como cardio, né? O que a gente falou, às vezes sem o RQE, sem a especialidade, né? Tem outras vias de você, né? Às vezes fazer uma pós-graduação de cardio, vai lá para o ambulatório e tudo. Eu falo assim, eu hoje em dia, se eu quisesse trabalhar o tanto que me chamam, eu, se tivessem 3 de mim, eu não conseguiria, entendeu? Porque assim, é muito. é, eu vejo assim, tem bastante, mas assim, tem muito paciente cardiológico, entendeu? Assim, você vê cardio aqui, né? Assim, cardios que eu conheço aqui em São José. Pô, tem muitos bons, assim. Quando eu falo, Ricardo, fala assim pra mim, 3 ecocardiografistas bom, vem 3 na minha cabeça. 3 arritmologistas bom, vem 3 na minha cabeça, assim. Tem bastante. Aqui tudo é cheio, né? Mas eu acho que assim, é uma área. Eu até agora, né, não tive nenhum sofrimento. Meu consultório eu só atendo particular, entendeu? Não atendo nem plano de saúde nem nada. Dá pra sobreviver, assim, né, não vejo uma grande concorrência no meu dia a dia, não sinto isso. E é uma área que eu falo assim, apesar de ter muito, é, eu acredito que tenha pouca gente, por exemplo, com uma boa formação, entendeu? Atuando, às vezes, no local que está precisando, entendeu? Uhum. Então, assim, né? Se a gente falar regional aqui, né? Todos os cardiologistas lá são excelentes, mas eles estão sempre precisando de alguém. Já me chamaram várias vezes para a equipe lá do regional, assim, eu não tenho horário, né? Eu trabalho quase que. Eu não faço plantão noturno, graças a Deus, também é uma coisa que às vezes eu peso um pouco, às vezes, de pegar alguma rotina que tenha que fazer. Eu sei que se eu entrar, talvez em tal lugar, eu tenha que fazer plantão noturno. E acho que a minha qualidade de vida cai muito, assim, eu fico. Já fiz muito plantão noturno, então atualmente eu prefiro não fazer. Eu falei assim, como para mim, né? Tá dando certo essa parte da cardiologia clínica, de visita, né? Eu passo visita também na clínica, eu gosto dessa parte. Mas ao mesmo tempo que está saturado, assim, que as pessoas até falam que está saturado, eu não enxergo isso. Sinceramente, assim, tem muita demanda. Eu vejo muita demanda. Assim, eu já recebi proposta do tipo assim, Ricardo, você faz eco, né? Eu falei, tô chegando aqui em São José. Ó, eu tenho uma máquina de eco, eu tenho 600 ecos para fazer, eu te pago a metade do valor total, assim. Eu falei, caraca, 600 ecos, é muita coisa, assim. Ele queria marcar para mim 20 dias, Só entendeu? eco. Só eco, assim, tem demanda, entendeu? Então eu acho que às vezes, né, as pessoas ficam muito nessa, pô, mas tem muito cardiologista, assim. Às vezes é aquilo, né? É o que a pessoa se submete também a fazer, entendeu? Sim, faz Às sentido. vezes, né, tem muito cardio, por exemplo, pô, tem muito cardio, mas às vezes tem muito cardio, sei lá, querendo só trabalhar ambulatorial, né? Às vezes não fica nessa pegada. Mas vai no hospital aqui de referência de cardiologia, você vai ver, tá precisando de gente na escala, entendeu? Ecocardiograma, tá precisando de gente na escala. É bem comum de ter desfalque, apesar de ter. Porque assim, é muita. Uhum. Se pegar assim, a vila lá, porque a vila é só clínica médica, mas se lá fosse abrir. Vamos supor que lá fosse começar a abrir especialidade. Mas se pegar o censo lá do salão e da enfermaria, 30% é cardio. Sim. Entendeu? Eu não dou conta lá nem de longe. Se fosse só eu para ver todos os pacientes cardiológicos lá, não dou conta, não. Não tem como. Não tem como, entendeu? Quando eu rodei com você, eu percebi, tipo, a Não, galera. a galera vem toda hora. Exatamente. Toda hora não dá, eu dou conta, se eu vou dando conta no pontual, porque assim, gente, não dá conta, não tem como. Um médico, eu sozinho na enfermaria, Impossível. impossível, né? Lá a gente sempre precisa, né? Uhum. Então, pra você ver, lá tava precisando de cardio. Tava precisando de mais alguém na equipe, entendeu? E a gente não consegue, é difícil, entendeu? Eu já chamei uns 2 amigos, né? Uma já tá comprometida fazendo ecocardiograma pra caramba lá em Campos de Jordão, em Pindamonhangaba. O outro também tá na região aqui, né, do Vale do Paraíba, também trabalhando com essa parte. Tem uma outra que tá fazendo arritmologia, mas tá querendo, viu? Pra você ver, tá querendo migrar pra parte só de arritmia. Então ela tá querendo só fazer laudo de Holter
e fazer a parte de eletrofísio. Você vê, eu tenho 3 amigos cardiologistas que se formaram na mesma época que eu, que já estão assim, trabalhando o extremo. E a gente precisa, entendeu? Falo. Muito bom. E tem uma pergunta aqui que se alinha muito com o que você já falou, mas só para bater o Tá. martelo nela. No mercado atual, ainda vale a pena ser cardioclínico ou necessário ser procedimentista? Olha, vou falar assim, minha opinião, né? O ecocardiograma, apesar de eu não estar trabalhando ativamente, eu faço muito ecocardiograma lá do hospital com screening diagnóstico, eu gosto dessa parte, então eu acabo fazendo, né? Mas eu não dou laudo, eu não trabalho fazendo laudo do ecocardiograma lá no HM. Por exemplo, estou dando esse exemplo. Ela me acrescentou muito. Então, assim, eu aprendi muita cardiologia fazendo eco. Muita, assim. Todo mundo que faz ecocardiografia fala isso. Pergunta para alguém que fez arritmologia se ele aprendeu muita cardiologia fazendo arritmia. Ele vai falar que aprendeu muita cardiologia fazendo. Então, assim, tem como trabalhar como cardiologista sem fazer sub? Com certeza. Com certeza. Sem dúvida alguma. Mas a sub, obviamente, vai acrescentar muito na investigação diagnóstica, no tratamento, tudo. Até se ele quiser como clínico, entendeu? Vale a pena. Por exemplo, se ele não quero ficar 2 anos em São Paulo, arritmia clínica, vale a pena. Fazer um fellow de miocárdio, vale a pena, entendeu? Não que ele precise, tá? Não precisa. Dá para trabalhar. Muitos dos meus chefes lá da cardio do Einstein eram cardioclínicos, né? São médicos aí dos famosos. Nenhum deles fez ecocardiografia, hemodinâmica, tudo cardiologista, tá? E são os mais famosos aí que a gente, né, da área da cardiologia, claro, que a gente conhece. Todos eles cardioclínicos, excelentes, não tem necessidade de ficar pensando. Porque eu entendo essa pergunta. A pergunta é assim: preciso fazer mais. Mais 2 anos além Exatamente. das 4. Para fazer cardiologia, eu preciso fazer 2 anos ou preciso fazer 4, né? Porque tem que sempre fazer uma sub. Olha, eu não vejo essa necessidade, não, mas ajuda. Obviamente ajuda, né? Muito bom. Vai, continua com as perguntas aí. E ainda falo mais, assim, até gostaria de falar uma coisa a mais. É aquilo assim, eu tinha um professor na faculdade que ele era ginecologista, né? Obstetra lá. Ele era o mais famoso lá de Teresópolis, né? Ele falava assim, sempre brincando assim, né? Pô, o pessoal fica falando aí de dilatação de colo. Assim, ele sabia que ele era bom, né? Ele brincava assim. Eu só comecei a tocar direito com uns 5, 6 anos depois de ter terminado a obstetrícia, né? Sei lá o quê. Eu ainda brinco assim, né? A cardio é a mesma coisa, assim. Eu vejo que, assim, estando num hospital de referência, né? Como a Vila, cara, a gente aprende muito, entendeu? Assim, eu aprendi muito a escuta de sopro, aprendi muita arritmia depois de formado, entendeu? É uma coisa contínua. Aprendi muito no eco também. Então, assim, nada não valeu a pena, entendeu? Teve muita doença que eu praticamente só vi e entendi depois de ter feito ecocardiografia. Quando você vê, você entende aquilo, né? Você vê aquilo funcionando. O eco, ele é muito assim, né? Um eletrofísio também, um arritmologista, ele também, com certeza, ele deve entender completamente a doença, né? Principalmente assim, eu como ecocardiografista, eu entendi realmente a doença valvar depois do eco, porque você vê aquilo acontecendo, você calcula, entendeu? Você não só vê a doença, você calcula o paciente lá em janeiro, aí depois volta o paciente em março. O paciente em janeiro era um, em março ele é outro, totalmente diferente. Aí você lembra, caramba, essa área valvar diminuiu, o gradiente aumentou, o paciente está piorando clinicamente, está com mais hipertensão pulmonar. Você começa a ter isso. Aí quando você vê um paciente assim, esse cara aqui tem esse sopro aqui, deve ser aquela doença valvar que você começa a correlacionar, entendeu? Se eu não tivesse feito eco, com certeza eu não saberia dessa parte que eu sei hoje, entendeu? Então, isso é uma pergunta assim, pô, tem seus prós e contras. Você vai ficar lá mais 2 anos, vai aprender muito mais, mas em compensação, assim, dá para trabalhar como cardioclínico? Com certeza. Vai trabalhar igual, assim. Top, excelente. Você teve alguma proposta para continuar lá em São Paulo? Não digo no Einstein especificamente, mas em São Paulo? Olha, no Einstein especificamente, todos os residentes da casa, né, se a gente quisesse continuar, sim. Na minha primeira semana de ecocardiografia, quando eu saí, a minha chefe da cardio já tinha falado, ó, porque a minha R igual, um ficou em São Paulo, então ele ficou na equipe, né, ele entrou na equipe de doença coronariana. A outra acabou indo
para Curitiba, então ela não ia ficar, mas a gente já é chamado já para passar visita, por exemplo, 9 de julho, nos outros hospitais, na equipe. Uhum. Então, assim, o bom também de você fazer uma residência no lugar que você quer trabalhar é isso. É isso, né? Eu tava É pensando isso, um pouco porque assim, disso. Uhum. se você trabalha no Einstein, a chance de você continuar lá é muito maior do que você fazer em outro lugar e ir para lá. E tentar bater lá no Einstein, né? Uhum. Exatamente. Entendi. É muito mais fácil, assim, você fazer, né, cardio no Einstein e continuar depois. Assim, por exemplo, no TX, no transplante, Uhum. tinham vários que eram vários da primeira turma, entendeu? Alguns chefes meus do Eco, que eram chefes do Einstein, eram vários da primeira turma do Eco, Entendi. entendeu? O da segunda turma, o meu R+, continuou. O R+ do meu R+, continuou, entendeu? Assim, todos que acabam ficando, porque eu falo assim, tem vaga, entendeu? Uhum. Sabe aquele... Ninguém quer fazer o plantão de sábado à noite ou véspera de feriado. Então, se você for aquele cara que vai, entendeu? Que aponta firme, que começa as oportunidades, E é muito entendeu? mais fácil, porque ele já te conhece, né? Não, Você tá não, isso inserido no daí sistema é dele, né? exatamente assim. O lado bom e o lado ruim é que ele te conhece. Pro bem e pro mal, né? Se não for com a sua cara também, você nunca mais pisa lá, em lugar nenhum também. São Paulo é assim, tá, gente? São Paulo, ou a pessoa, né? Se a pessoa também, assim, é aquilo que eu falei, o mesmo chefe o chefe da Unifesp é o chefe do 9 de julho, é o chefe do Samaritano, é o chefe do Einstein, é o chefe do Incor, é amigo do chefe do Dante, é amigo do sei lá o quê. Então, se você tiver problema com um, a primeira Você coisa não que ele vai trabalha. perguntar depois é assim, e aí, Ricardo, como é que ele era? Ih, rapaz, Esquece. esquece. Aí você... Não trabalha. você vai conseguir aquele assim, o básico, que eu até brinco, o sábado à noite, todo mundo consegue. Véspera de feriado, Véspera né? de feriado, todo mundo consegue. Porque... Lições, né? Hã? Pra levar pra residência já pra ter uma postura diferente. Tô até com medo já. Eu acho que é isso. A gente passou por muitas coisas. Eu acho que valia um episódio a mais, hein? Falando sério, tem Valia a muita aula coisa. também. É, Dar uma não, aula eu de, vou- eu de vou eletro, correr de atrás. eco. Eu achei legal. Acho que o primeiro eco realmente que eu vi que não foi feito em mim, que eu não fui o paciente, foi contigo. E assim, sim. a primeira vez eu fiquei boiando. A segunda vez você já começa a imaginar, eu comecei a gostar de ver isso. Sim. Eu comecei a entender o que estava acontecendo. E eu Sim. acho que é muito que passa aquilo que você É. falou, né? Que você vê e entende. Né? Exatamente. Achei essa área bem interessante, bem legal. Sim, mesmo. sim. Doutor, foi uma honra tê-lo conosco aqui. Eu aprendi muito com você, até porque muitas coisas que você faz, como você atua, é uma coisa que eu gosto e gostaria de atuar. Muito obrigado por se dispor assim, de uma maneira Obrigado. tão solista. É a primeira vez que eu comentei do podcast, você já se dispôs e é muito legal isso. Eu tenho certeza que quem quer cardiologia, até quem não quer cardiologia, vai aprender muito com você. E é isso. Tenho várias perguntas para fazer, mas aí a gente vê outra hora. Eu gostei, assim, o jeito que você fala da cardiologia realmente me puxou para ela. Sim, Eu achei sim. muito legal. E dá para perceber a paixão que tem, e acho que isso transmite pra gente, para todo mundo que vai ver, para os alunos, que acho Legal, que também é mais legal. importante. Eu- E eu deixo espaço também, se quiser falar mais alguma coisa sobre algum outro tema aqui, fica à vontade, Sim, tá? sim, sim. Mas assim, de perguntas a gente meio que encerrou aqui, mas fique à vontade de verdade. Não, o tranquilo. microfone é Obrigado aí seu. pelo convite também, né? Eu falo assim, quiserem chamar mais um episódio, problema nenhum, venho. Maravilha, Tranquilo mano. para mim. Muito top. Até, às vezes, falar, né, um pouco da clínica, alguma coisa mais específica, Uhum. né? Ecocardiografia, sei lá, alguma coisa que vocês gostem, né? Que sejam dúvidas também. E, assim, eu falo assim, as considerações é aquilo, né? Parece, a gente sempre brinca, assim, daquelas frases meio clichê, mas é verdade, assim. Muitas das vezes, assim, quem vai fazer, né? Claro que você precisa do ambiente adequado, chefes adequados, tudo direitinho, né? Mas quem faz, gente, sempre é o aluno, né? Assim, aquilo que a gente estava conversando, né? Assim, aquela rivalidade das faculdades e tudo, às vezes eu converso muito com a minha esposa em casa, né? São grupos e grupos, entendeu? Assim, você pega assim grupos brilhantes de alunos que passam lá com dúvidas, respondendo tudo, né? E outros assim que pô, não estão gostando, né? Às vezes não gostam, às vezes não gostam da clínica médica. Eu entendo também. O cara, pô, às vezes quer, sei lá, tipo, quer com certeza, por exemplo, não desmerecer, né? Pelo amor de Deus, mas o cara quer ortop. Então, assim, pô, o cara, sei lá, o pai é ortop, já desde o início da faculdade que é ortopedia, chega lá, pô, a gente vai falar de eletro, insuficiência cardíaca, o cara não tá afim. Pô, meu sogro é ortop, né? Então, assim, ele fica zoando isso, né? Então, é uma pegada, assim,
bem diferente, né? Quando a gente chega lá, né, na clínica, tudo muito. A gente faz muita pergunta, investigação clínica, investigação cardiológica, às vezes, eletro, né? Quem não gosta de eletro vê aquilo lá fala, porra, nunca vou aprender isso, tem que saber, né? Pô, o cara fala sempre todo mundo fala que tem que saber eletro, não sei nada, e fica naquela. Às vezes não gosta, mas eu falo assim, geralmente, até na residência, quem vai fazer a residência é o aluno. Eu falo assim, né? Por exemplo, né? Pô, número um lá do INCOR da arritmia, né? Quando eu rodei como residente, ele não era um residente que tinha feito clínica no INCOR, né? Ele tinha feito, né? Ele tinha feito cardio no ABC. E o garoto era, tipo assim, fora do comum. Ele tirou em primeiro lugar na prova, na SBC depois, entendeu? Caraca. De cardio, entendeu? Então, assim, garoto, pô, excelente. Não é que eu falo assim, né? Eu nem sabia que tinha cardio na EBC quando eu fiz prova, entendeu? Né? E ele falava assim, tipo assim, tem todas as dificuldades que tinha na residência, o garoto assim, pô, extremamente inteligente, né? Top, eu falei assim, eu tô falando do top 1, entendeu? Então assim, quem vai fazer a diferença no final acaba sendo, né, o aluno, claro, ele precisa de um ambiente pelo menos, né? Não adianta você chegar no lugar, pô, não tem chefe, já teve residente, conversei com outros amigos, né? Pô, chegava lá, não tinha chefe, não tinha preceptor em nenhum momento, não tinha ambulatório, tudo em greve, era tudo tocado pelo residente, né? Teve uma residente agora que também de oncologia que aconteceu isso, ela foi embora do serviço, né? Do hospital que ela estava. Então, assim, tem que ter pelo menos o básico, né? O paciente, o preceptor, o mínimo de insumos, que aí você já consegue se desvirar, né? Então, mesmo no SUS, no particular, qualquer lugar, né? Então, é basicamente isso. Perfeito. Muitíssimo obrigado, então, Obrigado. doutor. Olha, foi um tempo muito bem aproveitado aqui por nós. Obrigado. Beleza, É gente. isso, então.